Gente, o Brasil está enfrentando uma epidemia de afastamentos de trabalho por conta de burnout, quer dizer, dá um tilt na pessoa e a pessoa acaba tendo que buscar um auxílio médico, inclusive. Agora, dados do INSS revelam um aumento de mais de 300% em casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho. E a pergunta que eu faço é, você aí do outro lado, como que está? Você está bem mentalmente no seu trabalho? Você está feliz? Porque também não adianta a gente fazer coisas que nos deixam infelizes, né? Por isso eu vou conversar aqui com a Sandra Moraes, advogada especialista em direito trabalhista, que vai nos trazer um pouco mais de detalhes sobre como também identificar, né? Tudo bem, Sandra? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Um tema tão importante, né? Pois é, deixa eu te perguntar, a gente está falando aqui de um aumento de 300%, dados do INSS, quer dizer, são dados oficiais, mas quais são os primeiros sintomas que a gente pode até colaborar aqui com o nosso ouvinte, que a pessoa sente quando está com excesso de trabalho? Bom, vamos lá. Como você falou, esses dados são realmente alarmantes, né? Quando a gente tem acesso a esses dados, a gente descobre que 54 trabalhadores se afastam por hora no Brasil em razão de transtornos mentais, o que dá aí esse percentual tão alto de afastados. E os primeiros sintomas, né, são reações, às vezes, não necessariamente físicas, mas você começa a se sentir chateado no trabalho, sem vontade de ir para o trabalho. Isso já deve acender um alerta, né, nesse trabalhador. Na sequência, o trabalhador começa a sentir algumas reações físicas. Então, assim, não necessariamente a ansiedade se instala propriamente dita, né? Mas você, às vezes, tem sintomas físicos, e aí, obviamente, que um médico vai poder falar sobre isso muito melhor do que eu, que sou advogada, Sim. mas sintomas que, às vezes, não estão necessariamente ligados, que não leva você a acreditar que estejam ligados ao trabalho, como uma disenteria, né, uma dor no estômago, que aí já é mais associada à questão, né, no trabalho de nervosismo, mas assim, os sintomas são variados, na verdade. Agora, as empresas, elas podem se preparar para receber esse funcionário, como tratá-lo diante de um quadro assim, dos primeiros sintomas, dos primeiros avisos de que de fato ele tem problemas? Bom, na verdade, as empresas devem se preparar, e aí, quando eu falo deve, não é só por uma questão legal, por uma obrigação legal, mas até por uma estratégia de manutenção ali da sua produtividade e do seu lucro, né? A nova NR1, ela obriga todas as empresas, a partir de maio desse ano, de 2025, a mapear os riscos psicossociais nos seus programas de gerenciamento de risco. Então, elas devem efetivamente fazer isso, observar o seu ambiente de trabalho, analisar se ele realmente está saudável, justamente para evitar que os seus funcionários apresentem esse problema de saúde e se afastem do trabalho, né? Porque com isso você acaba trazendo alguns transtornos para a empresa, que vai ficar sem aquele funcionário, a produtividade, obviamente, vai diminuir, ela vai ter custos, ela vai ter que ou sobrecarregar outra pessoa da equipe ou contratar uma outra pessoa para fazer o trabalho que não está sendo feito. Entendi. Né? Então, é importante que as empresas se atentem para isso, porque é importante para elas, não só no aspecto humano, né, de cuidar ali das pessoas que fazem parte da sua equipe, mas também no aspecto do objetivo final da empresa, que é sempre o lucro, né? Claro. Deixa eu te perguntar, e você que ligou o rádio agora aqui na Pan News, a gente está conversando com a doutora Sandra Moraes, advogada especialista em direito trabalhista, sobre especificamente o burnout, né, que é uma estafa, é um momento emocional difícil, né, de excesso de trabalho que a pessoa passa às vezes, e isso acontece muito. Deixa eu lhe perguntar, quando que o INSS passou a reconhecer oficialmente que essa exaustão emocional por trabalho é uma doença ligada ao trabalho? A gente teve uma reavaliação disso, se eu não estou enganada, de 2023, em 2023, e ele passou a reconhecer a síndrome de burnout como
uma doença equiparada ao acidente de trabalho. Muito interessante. Agora, para quem hoje tem dúvidas e de repente está se sentindo meio diferente, está um pouco irritado, está com essas situações que a senhora comentou, como que essas pessoas devem proceder? É procurar a empresa ou inicialmente é procurar um médico especialista? Inicialmente é procurar um médico, né? Porque, assim, como eu falei, os sintomas são diversos, né? Entendi. Então, Uhum. você precisa, ao identificar aquele sintoma, você procurar um médico para ser avaliado. E, obviamente, são vários sintomas que às vezes aparecem conjuntamente, e aí, dentro desse cenário, provavelmente o médico ele vai te orientar a buscar uma ajuda especializada, e aí sim, se você tiver um atestado médico, que te sugira o afastamento do emprego por mais de 15 dias, aí você vai ser encaminhado pela empresa ao INSS para a busca do benefício, né? Muito bem, Previdenciário. com certeza. Doutora Sandra, quero agradecer aqui a gentileza da senhora em nos atender nessa manhã, trazer essas explicações importantes aqui para os nossos ouvintes. Forte abraço, bom dia e obrigado aqui mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Só ratificando a informação que eu passei, o burnout passou a ser considerado uma doença ocupacional em 1º de janeiro de 2022. Show de bola. Obrigado, viu, doutora? Obrigado aqui pela gentileza. 10h50.